O zagueiro Iago realmente se transformou em um dos grandes nomes da base do Flamengo. Depois do título Intercontinental Sub-20, ele não foi apenas um jogador importante dentro de campo, mas assumiu a faixa de capitão e liderou a equipe em mais uma conquista histórica. A decisão contra o Barcelona, disputada em um Maracanã completamente lotado, acabou mostrando toda a personalidade e qualidade do defensor. Foi ele quem apareceu no momento mais difícil, quando o Flamengo já estava no fim da partida, perdendo por 2-1, e conseguiu empatar de cabeça para levar a decisão para os pênaltis. Depois, o rubro-negro bateu os espanhóis por 6-5 nas penalidades e levantou a taça. Toda essa performance somada ao título acabou aumentando a visibilidade de Iago. O jogador passou a ser monitorado por clubes de fora do país e 3 equipes da Europa já demonstraram interesse: o Everton e o Brentford, ambos da Inglaterra, e também o Clube Bruges da Bélgica. Apesar dessa movimentação, nenhum desses times chegou a oficializar uma proposta até agora. Quem fez uma tentativa concreta foi o Bahia, por meio de um pedido do técnico Rogério Ceni. O clube baiano colocou uma oferta de 2 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 12 milhões e 800 mil reais, além de 20% dos direitos em uma possível negociação futura. O Flamengo, no entanto, recusou de imediato e deixou claro que não pretende abrir mão do atleta. Iago tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2026 e a expectativa é que o clube trabalhe para renovar esse contrato em breve. Há também uma situação paralela envolvendo o Volta Redonda, que foi a equipe que revelou o zagueiro ainda no Sub-15. O time do interior do Rio de Janeiro mantém 40% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Flamengo é dono de 60%. Existe inclusive a possibilidade de o rubro-negro adquirir mais 10% por 500 mil reais, reforçando ainda mais o controle sobre o futuro do jogador. Esse momento decisivo de Iago contra o Barcelona acabou sendo um retrato perfeito do que ele representa para o Flamengo Sub-20. O lateral direito Daniel Sales fez um lançamento longo e preciso, e o zagueiro apareceu como um centroavante, subindo no meio da defesa adversária e cabeceando de forma inteligente. A bola encobriu o goleiro, morreu no fundo da rede e manteve viva a chance do Flamengo lutar pelo título. Foi esse gol que deu novo ânimo à equipe e abriu caminho para que nos pênaltis o time saísse vitorioso diante de um rival europeu de tanta tradição. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O clima entre Flamengo e CBF esquentou nos últimos dias por causa de uma decisão tomada pela entidade máxima do futebol brasileiro. O presidente Samir Chaoud bancou mudanças no calendário da temporada e isso acabou tirando semanas de descanso que o rubro-negro teria, já que a equipe foi eliminada da Copa do Brasil. O jornalista Vene Casagrande revelou que a CBF vinha conversando com o Flamengo e também com outros clubes para ouvir opiniões sobre possíveis alterações. O que parecia ser apenas uma consulta acabou virando motivo de polêmica. A entidade decidiu adiantar o fim do Campeonato Brasileiro para o dia 7 de dezembro, enquanto antes a previsão era que a competição fosse até o fim do mês. Essa mudança desagradou não apenas ao Flamengo, mas também ao Palmeiras, que igualmente perderam um período maior de preparação. Para se ter uma ideia, o Flamengo, que teria 6 semanas livres para treinar e descansar seus jogadores, agora ficará apenas com 1 semana de espaço em todo esse período. E ainda há o detalhe de que o time tem um jogo atrasado contra o Sport para encaixar na tabela. Ou seja, o que seria um alívio no calendário acabou se transformando em dor de cabeça. Nos bastidores, a diretoria do Mengão não escondeu a insatisfação. Segundo Vene, o dirigente BAP foi direto nas conversas com a CBF, afirmando que não queria nenhuma mudança que não tivesse sido previamente acordada. Mesmo assim, a entidade manteve sua decisão. Para piorar, a alteração foi comunicada justamente no dia em que o Flamengo recebia as medalhas pelo título do Mundial Sub-20, o que gerou ainda mais indignação.
BAP chegou a dizer pessoalmente ao presidente Samir Chaud que iria se aprofundar nesse tema. A tendência agora é que o Flamengo publique uma nota oficial se posicionando contra a medida e citando os dirigentes responsáveis pela alteração. Mas uma reunião com a CBF, ao que tudo indica, não vai acontecer. Isso porque, apesar de ter ouvido a opinião do clube durante 3 dias seguidos, a entidade mostrou que não levaria em consideração os pedidos rubro-negros, o que aumentou a sensação de descaso. Essa insatisfação não é apenas pelo desgaste físico, mas também pelo fato de que na história dos pontos corridos nunca houve uma interferência tão grande na tabela como essa, segundo a avaliação interna da diretoria. Enquanto a polêmica se arrasta nos bastidores dentro de campo, o Flamengo já tem um compromisso importante. Amanhã, dia 25, o time volta ao gramado pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Vitória em duelo válido pela 21ª rodada. A bola rola às 9 da noite no Maracanã e o objetivo é somar mais 3 pontos para seguir isolado na liderança. O Mengão chega para essa partida com 43 pontos na tabela e quer ampliar a vantagem na ponta. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O lateral Wesley, revelado no Ninho do Urubu, fez sua estreia oficial pela Roma na Itália e não poderia ter começado melhor. O jovem de apenas 21 anos marcou o gol da vitória da equipe sobre o Bolonha, sendo decisivo no placar e ainda levando o prêmio de melhor jogador da partida. Negociado pelo Flamengo por mais de 160 milhões de reais, Wesley já mostrou logo de cara porque foi tão valorizado no mercado europeu. E além do gol e da atuação segura, outro detalhe mexeu com a torcida rubro-negra. Após a partida, o lateral publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Paulo Dybala, astro argentino da Roma, e isso foi suficiente para incendiar os comentários. Muitos flamenguistas aproveitaram a postagem para pedir que Wesley ajude a convencer Dybala a vestir a camisa do Mengão no futuro. A reação foi imediata, com torcedores lotando as redes sociais do lateral para brincar e ao mesmo tempo alimentar o sonho de ver um nome de peso atuando no Maracanã. Sobre a situação de Dybala, é importante lembrar que o contrato do meia-atacante com a Roma foi renovado automaticamente no início de 2025. Isso aconteceu porque o argentino atingiu algumas metas estipuladas em seu vínculo, o que estendeu sua permanência no clube até junho de 2026. Hoje, ele é avaliado em cerca de 8 milhões de euros, o equivalente a 45 milhões de reais. Esse movimento de torcedores pedindo Dybala ganha ainda mais força porque o Flamengo, após fechar o acordo de patrocínio com a Betano, tem sido associado a possibilidades de contratações de impacto internacional. A foto publicada por Wesley acabou funcionando como combustível para essa imaginação, reforçando a vontade da nação de ver grandes nomes do futebol mundial defendendo o manto sagrado. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo vive uma temporada de grandes desafios e objetivos ambiciosos. O clube está na liderança do Campeonato Brasileiro Betano e, ao mesmo tempo, disputa as quartas de final da Copa Libertadores da América em busca de mais um título continental. Para dar conta dessa maratona de competições, a diretoria rubro-negra tem trabalhado de forma intensa, equilibrando reforços pontuais e também a saída de jogadores que neste momento não se encaixam nos planos da comissão técnica comandada por Felipe Luiz. Dentro desse cenário, algumas situações já foram definidas. Uma delas envolve Alan. O volante chegou a ser alvo do Pumas do México, mas Felipe Luiz interveio e pediu que ele fosse mantido no elenco, já que é considerado peça importante no planejamento da equipe para o restante da temporada. Ao mesmo tempo, há um cuidado especial com jovens que vêm se destacando nas categorias de base.
O zagueiro Iago é o melhor exemplo disso, capitão e herói no título Intercontinental Sub-20 diante do Barcelona. O defensor não apenas marcou um gol decisivo, mas também passou a ser monitorado por 3 clubes europeus. O rubro-negro trata sua evolução como prioridade, enxergando nele uma grande promessa para o futuro. Por outro lado, nem todos os jogadores promovidos da base conseguiram repetir o mesmo sucesso. É o caso de Matheus Gonçalves. O meia-atacante subiu para o time principal cercado de expectativas, mas acabou não se firmando. Seu desempenho na final contra o Barcelona foi bastante criticado, já que além de perder uma cobrança de pênalti, não conseguiu apresentar o futebol esperado em campo. Essa atuação acabou pesando de forma significativa na avaliação feita pela comissão técnica e pela diretoria. Com base nessa análise, chegou-se ao entendimento de que Matheus Gonçalves não terá sequência no elenco principal neste momento. A decisão foi tomada em conjunto entre o treinador Felipe Luiz e o diretor executivo José Boto, que já trabalham para encontrar uma saída adequada para o atleta ainda nesta janela de transferências. O pensamento é simples: manter o jogador sem perspectiva de utilização não seria positivo nem para ele, nem para o clube. Vale lembrar que Matheus chegou a ter conversas bem encaminhadas para uma possível ida ao futebol russo, mas o negócio acabou não avançando como o esperado. Agora o Flamengo permanece atento às oportunidades que possam surgir, aguardando propostas que atendam ao interesse da instituição e que também permitam ao jogador seguir sua carreira em outro clube. Enquanto isso, a diretoria segue firme no propósito de manter o elenco equilibrado com peças experientes, jovens promissores e reforços que realmente possam elevar o nível da equipe na reta decisiva da temporada. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Depois de conquistar a classificação contra o Internacional na Copa Libertadores, o Flamengo volta a concentrar suas atenções no Campeonato Brasileiro. O adversário desta segunda-feira, dia 25, será o Vitória no Maracanã pela 21ª rodada da competição. O duelo coloca frente a frente 2 momentos bem diferentes. De um lado, o Flamengo consolidado na liderança e brigando por títulos, do outro, o Vitória que luta contra o rebaixamento e chega ao Rio de Janeiro em busca de pontos preciosos. O Vitória ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela, sendo o primeiro time dentro da zona da degola. Até aqui venceu apenas 3 partidas e se complicou ao acumular uma quantidade muito alta de empates, principalmente dentro de casa. Esse desempenho insuficiente acabou colocando a equipe em uma situação delicada e levou a diretoria a buscar uma mudança no comando técnico no mês de julho. Foi então que Fábio Carille assumiu o clube. Aos 51 anos, o treinador chegou ao Leão da Barra no dia 9 de julho, substituindo Thiago Carpini, que não conseguiu dar sequência ao trabalho. A diretoria agiu rapidamente com a participação direta do presidente Fábio Mota, do diretor de futebol Gustavo Oliveira e do empresário Paulo Pitombeira para fechar a contratação de um treinador experiente e acostumado com grandes desafios. O contrato assinado tem duração de 1 ano e o objetivo colocado desde o primeiro dia foi muito claro: manter o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Carille chegou em Salvador em um momento complicado. O time tinha apenas 11 pontos conquistados e estava encostado na zona de rebaixamento, precisando reagir imediatamente. E não havia tempo para preparação longa, já que logo de cara enfrentaria o Internacional pela 13ª rodada. Sem intertemporada, os primeiros dias de trabalho foram quase todos baseados em conversa e em treinos de correção pontual, já que a agenda apertada não permitia ajustes mais profundos. Os números ofensivos do Vitória também mostravam a gravidade da situação. Até aquele momento, o time havia marcado apenas 10 gols em 12 rodadas, o que representa uma média de menos de 1 por partida. Isso deixava claro que a principal deficiência estava justamente na criação de jogadas e na capacidade de balançar as redes.
Ciente dessa limitação, Carille começou a trabalhar de imediato em alternativas para melhorar a produção ofensiva e buscou reforços no mercado. Um dos primeiros movimentos foi regularizar rapidamente novas peças do elenco, como o atacante Renzo Lopes e o goleiro Thiago Couto, que foram registrados no boletim informativo da CBF em tempo recorde e ficaram à disposição logo nas primeiras partidas. Pouco depois, chegou também um reforço de peso para o ataque Romarinho ex-Corinthians, que voltou ao Brasil depois de 11 anos no futebol árabe e assinou o contrato até julho de 2026. A experiência do atacante foi vista como fundamental para dar mais qualidade ao setor ofensivo. Com esse novo cenário, Carille passou a ajustar a equipe e a buscar soluções práticas. Nos treinos mais recentes, o treinador decidiu focar em 2 pontos específicos para enfrentar o Flamengo: a bola parada e a organização tática. As atividades foram intensas e muito direcionadas, com os prováveis titulares ensaiando jogadas de escanteio, faltas laterais e movimentações coordenadas dentro da área, tudo pensado para tentar surpreender o sistema defensivo rubro-negro, que é um dos mais sólidos do campeonato. Além disso, Carille cobrou bastante a compactação defensiva e a transição rápida para o ataque, tentando encontrar um equilíbrio que possa incomodar o líder da competição. É importante destacar que o Vitória carrega uma invencibilidade curiosa no Maracanã. Desde o ano de 2018, a equipe não sabe o que é perder no estádio. Foram 3 confrontos contra o Fluminense e 1 contra o próprio Flamengo, todos sem derrotas. A delegação baiana desembarcou no Rio de Janeiro na noite de domingo, dia 24, depois de realizar o último treino pela manhã, e chega confiante em tentar manter essa escrita. Enquanto isso, o Flamengo deve ir a campo com força máxima. Felipe Luiz terá à disposição praticamente todo o elenco e aposta no equilíbrio que a equipe vem apresentando: um setor defensivo sólido, um meio de campo consistente e um ataque muito versátil, capaz de decidir partidas de diferentes maneiras. Jogando em casa diante da nação, o Mengão sabe que precisa impor o seu ritmo desde os primeiros minutos para conquistar mais 3 pontos e seguir firme na ponta da tabela. O jogo promete ser um choque de estilos. De um lado, o Flamengo buscando confirmar o favoritismo, manter a liderança e abrir cada vez mais vantagem sobre os concorrentes diretos. Do outro, o Vitória tentando frear o líder somar pontos fora de casa e respirar na luta contra o rebaixamento. A bola vai rolar às 9 horas da noite no Maracanã e a expectativa é de um duelo quente com muita disputa e estratégia e, acima de tudo, com enorme peso para os dois lados. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.